Noite santa de estrelas fulgurantes. Bom dia, amigos, amigas do Centro Espírita Bezerra de Menezes, do Jardim Helena. É uma alegria neste dia 9 de maio, amanhã do Dia das Mães, estarmos aqui reunidos para uns momentos de reflexão, quem sabe de despertamento para o ser divino que somos e estamos estagiando no planeta Terra. Então, antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos, quem quiser, feche seus olhos, quem não quiser, não precisa. Vamos agradecendo ao Pai por mais um dia de vida, a oportunidade desta encarnação, estarmos vivendo momentos tão especiais, aprendendo, certamente muitas vezes chorando, mas com certeza caminhando firmes em direção ao abraço de Jesus. É essa a nossa meta, aproximarmos-nos de Jesus. E nesta manhã, do Dia das Mães, nada melhor do que também colocarmos na nossa tela mental a imagem de Maria, a Senhora do Amor, a Senhora da Paz, que traz a todos nós a certeza de que seu Filho amado está conosco e ela também. Então, que nos sintamos envolvidos em bênçãos de amor, em bênçãos de paz. Que assim seja. Bem, e então, nesta manhã, estão vislumbrando um ambiente especial. Estamos em Éfeso, na casa em que viveu Maria, a mãe de Jesus. Esta casa em que, mais ou menos depois de 4 anos, ela veio para cá com João Evangelista. Algumas informações dizem também que aqui viveu com eles Inácio de Antioquia, um menino que depois de uma certa idade ficou órfão de pai e mãe, e Maria e João adotaram este menino, e que depois se tornou um dos grandes baluartes do cristianismo. Mas esta casa conta muitas histórias, e uma delas nós encontramos no livro Boa Nova, capítulo 30, onde, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós ouvimos, através do repórter Humberto de Campos, situações belíssimas vividas neste local, aonde Maria chegou aqui na simplicidade, com certeza já consciente da grandiosidade do trabalho de Jesus. Afinal de contas, aqui ela arregaçou as mangas e prosseguiu. Sabemos o quanto foi sofrido para Maria enfrentar, viver, assistir à crucificação de Jesus, mas ela, com certeza, orientada pelo Pai, ela reverteu a história e prosseguiu servindo. E é esse o nosso papel, estarmos aprendendo em todas as situações, situações de dor, situações de alegria, situações de dificuldades de âmbito da saúde, como hoje todo o planeta estamos enfrentando a situação da separação dos entes queridos, porém não podemos desistir. E gostamos sempre de lembrar que nessa situação de separação, para nós espíritas, não existe a perda. Existe sim um distanciamento que os nossos sentidos não conseguimos perceber, mas a união não se perde, o amor não se desfaz após o desencarne, após o túmulo. Nós estaremos sempre juntos de quem amamos e, com certeza, cruzaremos com aqueles que temos compromissos de reabilitação. Mas hoje nós vamos falar sobre o Dia das Mães, esse dia tão especial, e contar um pouco mais da Mãe Santíssima. E estudando o livro
Lázaro Redivivo, no capítulo 2, nós encontramos informações também vindas de Humberto de Campos, informações muito especiais. O capítulo 2 é intitulado A Escrava do Senhor. E Humberto de Campos inicia dizendo assim: quando João, o discípulo amado, veio ter com Maria, anunciando-lhe a detenção do mestre, o coração materno, consternado, recolheu-se no santuário da prece e rogou. Vamos dar uma paradinha. Vejam só, este momento vivido por João, Maria, lá em Jerusalém, o momento daquela quinta-feira em que Jesus foi preso. E que essa situação, quando João chega para falar com Maria, Maria entra em prece. Então vamos tirar como exemplo. Ela entrou em prece, confiou no Criador. Apesar de estar vivendo momentos de insegurança, ela se entregou ao Pai. Vamos refletir quanto a isso. Mas continuando, a história diz assim: então ela recolheu-se no santuário da prece, rogou ao Senhor Supremo poupasse o filho querido. Não era Jesus o embaixador divino, pensava ela. Ela não recebera a notificação dos anjos quanto à sua condição celeste? Vejam só, ela refletia: nossa, tenho que confiar. Sempre fomos amparados. Então, o Supremo Pai, de infinita bondade, não nos abandonará. E aí, continua. Seu filho amado nascera para a salvação dos oprimidos. Ilustraria o nome de Israel, seria o rei diferente, cheio de amoroso poder. E realmente, pelo que estava nas Escrituras, todos os judeus, todos os que acompanhavam as Escrituras, sabiam dessas premonições de que o Messias chegaria para ilustrar Israel. E Humberto de Campos continua: curava leprosos. Jesus curava leprosos, levantava paralíticos sem esperança. A ressurreição de Lázaro, lá da sepultura, não bastaria para elevá-lo ao cume da glorificação. Tudo isso pensava Maria, naquele momento em que ela acabava de receber a informação de que Jesus estava sendo levado ao julgamento. E aí Maria confiou a Deus de misericórdia suas preocupações e súplicas, esperando-lhe a providência. Entretanto, João voltou em horas breves para dizer à Mãe Santíssima que o Messias fora encarcerado. E a Mãe Santíssima regressou à oração em silêncio, em prantos, e implorou o favor do Pai Celeste. Ela confiava nele, desejava enfrentar a situação desassombradamente, procurando as autoridades de Jerusalém. Mas, humilde e pobre, que conseguiria dos poderosos da terra? E acaso não contava com a proteção do céu? Tudo isso a Mãe Santíssima pensava. E ela refletia: certamente o Deus de bondade, bondade infinita, que seu filho revelara ao mundo, salvá-lo-ia da prisão e restituí-lo-ia à liberdade. Maria manteve-se vigilante,
Vamos então pensar quanto a isso. Mesmo nas situações mais críticas da nossa existência, que estejamos amparados na prece e também vigilantes, ou seja, controlar o nosso sentimento para não entrarmos num caminho negativo. E Humberto de Campos continua nos ensinando. Maria, afastando-se da casa modesta a que se recolhera, ganhou a rua e intentou penetrar no cárcere. Todavia, não conseguiu comover o coração dos guardas. Com certeza, ela deve ter dito: Eu sou a mãe deste prisioneiro, me deixe entrar. Mas ela não conseguiu. A noite já estava alta. Velava súplice Maria entre a angústia e a confiança. Mais tarde, João voltou, comunicando-lhe as novas dificuldades surgidas. O mestre fora acusado pelos sacerdotes e estava sozinho. E Pilatos, o administrador romano, hesitando entre os dispositivos da lei e as exigências do povo, enviara o Mestre Jesus à consideração de Herodes. Maria não pôde conter-se, segui-lo-ia de perto. Resoluta, abrigou-se num manto discreto e tomou a via pública. Ela estava multiplicando as rogativas aos céus em sua maternal aflição. Naturalmente, ela pensava, Deus modificaria os acontecimentos, tocando a alma de Antipas. Não duvidaria um instante disso. Que fizera seu filho para receber tantas afrontas, ela pensava. Jesus não reverenciava a lei, não espalhava sublimes consolações, amparada pela convertida de Magdala, ou seja, Maria de Magdala, que sempre estava acompanhando os discípulos e certamente estava lá com a Mãe Santíssima, como diz Humberto de Campos. Elas alcançaram as vizinhanças do palácio do tetrarca. E Maria pensava: oh, infinita amargura! Jesus fora vestido com uma túnica de ironia e ostentava nas mãos uma cana suja à maneira de um cetro. E, como se isso não bastasse, fora também coroado de libertar-lhe a fronte sangrenta, arrebatá-lo da situação dolorosa. Mas Maria acreditava, o filho sereno e resignado endereçou-lhe um olhar mais significativo de toda a sua existência. Compreendeu, Maria, que ele a induzia à oração. Em silêncio, lhe pedia confiança no Pai. Vamos parar um pouquinho e lembrar que precisamos trabalhar conosco esta confiança. E então, conteve-se Maria, mas o seguiu em prantos, rogando a intervenção divina. Impossível que o Pai não se manifestasse, pensava ela. Não era o seu filho o escolhido para a salvação? Mais uma vez ela se interrogava. Lembrou-lhe a infância amparada pelos anjos. Guardava a impressão de que a estrela brilhante que lhe anunciara o nascimento ainda resplandecia no alto. A multidão estacou de súbito. Interrompera-se a marcha
para que o governador romano se pronunciasse em definitivo. Maria confiava. Quem sabe chegar ao instante da ordem de Deus. O Supremo Senhor poderia inspirar diretamente o juiz da causa. Após ansiedades longas, Pôncio Pilatos, num esforço extremo para salvar o acusado, convidou a turba farisaica a escolher este Jesus, o divino benfeitor, e Barrabás, o bandido. O povo ia falar e devia muitas bênçãos ao seu filho querido, ela pensava. Como equiparar o mensageiro do pai ao malfeitor cruel que todos conheciam? A multidão se manifestou, porém, e pedindo liberdade para Barrabás e a crucificação de Jesus. Oh, pensou ela, pensou a mãe atormentada, onde está o Eterno que não me ouve as orações? Onde permanece os anjos que me falavam em luminosas promessas? Em copioso pranto, viu seu filho vergado ao peso da cruz. Ele caminhava com dificuldades, corpo trêmulo pelas vergastadas recebidas, e obedecendo ao instinto natural, Maria avançou para oferecer-lhe o auxílio. Contiveram-na, todavia, os soldados que rodeavam o condenado divino. Angustiada, recordou-se repentinamente de Abraão, o generoso patriarca, noutro tempo, movido pela voz de Deus, conduzira o filho amado ao sacrifício. Seguira Isaque inocente, dilacerado de dor, atendendo à recomendação de Jeová. Mas eis que no instante derradeiro, o Senhor determinou o contrário. E o pai de Israel regressara ao santuário doméstico em soberano triunfo. Certamente, o Deus compassivo escutava-lhe as súplicas e reservava-lhe júbilo igual, ela pensava. Jesus desceria do Calvário, vitorioso para o seu amor e continuando no apostolado de redenção. No entanto, dolorosamente surpreendida, viu-o içado no madeiro entre ladrões. Ah, ó terrível angústia daquela hora! Por que não a ouvia o poderoso Pai? Que fizera para não lhe merecer as bênçãos? Ela pensava. Desalentada, ferida, ouvia a voz do filho, recomendando-a aos cuidados de João, o companheiro fiel. Registrou-lhe, humilhada, as palavras derradeiras, mas quando a sublime cabeça pendeu inerte, Maria recordou a visita do anjo antes do Natal divino. Em retrospectiva maravilhosa, escutou-lhe a saudação celestial. Misteriosa força assenhoreava-se o espírito de Maria. Sim, sim, Jesus era seu filho, todavia, antes de tudo, era o mensageiro de Deus.
Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O caminho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste regozijava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Suplicara aparentemente em vão. Por certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe os rogos, não segundo os seus anseios de mãe, e sim de acordo com seus planos divinos. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e a justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. As narrativas de Humberto de Campos termina neste ponto, mas a história de Maria continuou neste local, trazendo a muitos o despertar da grandiosidade de um Criador que trabalha incessantemente para que todos consigam despertar e consigam compreender que Jesus é o caminho. Nos desperta para as verdades das leis que regem todo o universo, leis de amor, de justiça, leis de renovação, muitas vezes leis de destruições necessárias para que consigamos despertar as potencialidades divinas que habitam em nós. Aqui, Maria desencarnou nos braços de Jesus, porque muitos anos após a crucificação, Jesus aparece aqui para ela e trazendo a informação de que ela seria a rainha no reino do Pai Criador. Estejamos cientes, como Maria viveu a dor, muitos viveremos ou estamos vivendo a dor, mas jamais perder a esperança de que um Pai que nos ama traz, através das suas leis, regras necessárias para que consigamos despertar a divindade que pulsa latente em todos nós. Desejo a todas as mamães, um Dia das Mães abençoado, seja com a família, com os filhos, ou já vivendo momentos de separação, como falamos de início, jamais de perda. Um dia nos reencontraremos. E então, que tenhamos esta confiança. Se Maria, a Mãe Santíssima, nos mostra este caminho, muitas vezes de lágrimas, de sofrimentos, mas também trazendo galardão da esperança e da vitória com Jesus. Um domingo, Dia das Mães, abençoado para todos nós. Que assim seja. Deixo meu abraço carinhoso a toda a equipe do Bezerra de Menezes, a Flávia querida, a Herô, ao Marco, enfim, toda a equipe, a Maria José, toda a equipe que, de uma forma ou de outra, está servindo em nome de Jesus, muitas vezes nas lágrimas, muitas vezes nas dificuldades, mas jamais desistindo de encontrar o caminho da felicidade. Um dia abençoado para todos.